Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos ao DTI Talk, esse quadro de lives que acontece com criadores de conteúdo de cultura pop. E nesta terça-feira nós estamos aqui encerrando a segunda temporada do DTI Talk com um convidado mais do que especial. Essa temporada ela acabou tendo que ser encerrada, né, um pouco antecipadamente. Eu ia fazer algumas lives durante o mês de novembro, contudo, por algumas questões de agenda mesmo e de envolvimento em alguns projetos que pagam os boletos, eu vou ter que encerrar essa temporada neste encontro, que é o nosso último encontro, tá? Então espero que em 2022 a gente volte aí com uma nova agenda, trazendo outros convidados, tá? E o nosso convidado já chegou por aqui também. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo. Eric, você pede para participar, cara, porque eu não tô conseguindo convidar por aqui. Boa noite, boa noite. Tô tentando assinar aí pro pessoal. Eu tô com medo de clicar aqui no botão. Oi, Léo, boa noite. Ah, consegui. Deixa eu aqui no botão. Opa, acho que agora vai dar certo, hein? Oi! Deu certo! Boa noite! Eu vou mais para trás. Precisa fazer os devidos ajustes aqui, né, no cenário. Sim. E quanta gente entrando, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Ai, que bom que você conseguiu participar, Eric, estou muito feliz. Sim, porque também muito feliz pelo convite. É quase uma honra, né, participar disso daqui. Eu acompanhei quase todas, um projeto incrível. Eu sempre estava lá, era minha companhia de fazer faxina. Eu sempre colocava assim no celularzinho, eu lavava a louça. Ai, que coisa boa! E hoje você está aqui num papel muito especial, que é o de encerramento dessa segunda temporada do DTI Talk. Nós vamos encerrar este bloco de lives aqui com o Eric e com expectativa aí de retorno para 2022, porque final de ano é bem corrido, né, gente? E a agenda de todo mundo fica uma loucura. Então, e agora que E as você coisas estão voltando que é mesmo ao normal, publicitária também, imagina, né, como tá as coisas aí. para Ai, essa quem, vida. para quem é publicitário, querido, é uma grande loucura. Por aqui também, porque... Mas é isso, é isso. A gente tem aí os boletos para pagar, tem que correr mesmo. Pois E é. vamos lá, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Juliano Tiama e eu falo diretamente de Natal, Cidade do Sol. Tenho 32 anos, sou publicitário e produzo conteúdo aqui no Deixa Eu Te Indicar, falando sobre filmes e séries. Estou umas semanas assim um pouco corridas, mas tem conteúdos por aqui e espero em breve conseguir estar mais tranquila para voltar para minha produção rotineira. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é o Eric, que, por favor, se apresente aqui para quem ainda não te conhece. Bom, eu sou o Eric, eu tenho 26 anos. Eu acho que dá para falar também que eu sou um produtor de conteúdo. Acho que não sou tão... Tava muito... pode dizer até inseguro, assim, porque eu vi várias das lives e eu vi o pessoal super organizado em produção de conteúdo, com agendazinhas, e o meu conteúdo é uma bagunça, gente. Vocês vão ver aí, quem não me segue e for entrar no meu perfil vai ver, que é uma zona. Mas sou publicitário também, eu trabalho com produção de conteúdo, sou analista de conteúdo e falo muito sobre cultura pop, séries, livros e pautas raciais, negritude, empoderamento racial, que são coisas que estão intrinsecamente ligadas a mim, quem sou eu também como pessoa. E E, acho que é isso. e o seu... Claro que você é produtor de conteúdo, gente. Você assuma o seu papel aqui na internet. É, E é muito interessante, porque você mescla cultura pop com pautas raciais, e isso é muito legal, né? Tem um post seu que foi um post, assim, bem... Acho que um dos posts mais icônicos para mim, que é
Agora, o mês eu não me lembro. Foi icônico, eu não me lembro. Olha a vergonha que eu tô passando na internet. Novembro. Do novembro, exatamente, né? Para não lembre só da gente em novembro. E você traz várias questões ali dentro do seu post que faz a gente refletir. Inclusive, quem não conhece esse post, procura aí no perfil do Eric e veja os outros posts que ele faz nesse sentido, que são todos muito interessantes. E aí... Eita, já tem comentário aqui. Clube da G. Eric, esse negócio de não ser tão organizado às vezes me deixa insegura também, querendo ser mais organizada. Mas a gente funciona no mini caos, cara. É isso, mini caos. Abracemos o mini caos. Eu larguei de mão, assim, essa questão de ser organizado, porque eu produzo pra internet tem mais ou menos 10 anos, um pouco mais, talvez, assim, sem parar. E eu sempre tive uma rotina muito louca, e no momento da minha vida que eu tô hoje, a produção de conteúdo, falar de série, fazer o que eu faço no perfil aqui é muito mais uma válvula de escape, e é muito mais para eu me sentir bem, e eu não quero também que vire uma outra responsabilidade na minha vida. Então, tipo, por mais que eu tente fazer da melhor forma possível, eu não quero que eu me sinta preso a isso e que vire mais uma responsabilidade, porque senão eu vou entrar em surto. Então, é muito assim, tem esse assunto que eu acho que é importante falar agora, e eu vou falar. E aí você podem ver também no meu feed que quase nunca eu vou falar, por exemplo, do filme do momento. Porque normalmente não é o que eu quero falar agora e tá tudo bem, sabe? Porque é isso, eu não quero que fique enfadonho pra mim. Porque eu falei, né? Já são 10 anos aí. Então você começou a produzir conteúdo com 16 anos. Sim, foi bem ali no período que eu saí da escola. Porque o que acontece, né? E aí, um fato sobre mim é que eu falo muito. E aí eu vou ter que voltar também, assim, pra contar. Eu falo demais, gente. Não tem... Comunicólogo. O Ju entende, né? Eu venho, né? Eu sou do litoral de São Paulo, Guarujá. E eu morei a minha vida toda na periferia, na favela. E só que eu sempre gostei muito de ler, muito de assistir filme. E eu não tinha muito bem, né? Pela realidade ali que eu vivia, com quem conversar esses assuntos. Então, eu sempre, né, eu tinha ainda um privilégio do tipo, meus pais eram separados, então meu pai morava numa região onde pegava TV a cabo, então passava os finais de semana na casa dele, assistindo séries, assistindo os desenhos lá do Cartoon Network e tudo mais. E quando eu chegava na semana na escola ali, que eu morava com a minha mãe, o pessoal não tinha esse tipo de acesso, então não tinha com quem conversar sobre isso. Daí ali, quando eu saí da escola, eu fiquei meio ocioso ali nos 6 meses até entrar na faculdade. E foi onde essa necessidade de fazer alguma coisa, né? Porque eu sempre tive essa rotina muito louca. E, né, tipo, eu trabalho desde os 16 anos. Então era tipo assim, o dia inteiro trabalhando, depois escola à noite. E aí chegou um determinado momento que eu não tinha nada para fazer à noite. E aí eu queria falar sobre o que eu estava assistindo, e foi bem também no período onde eu ganhei meu primeiro computador. E eu descobri o maravilhoso mundo da internet, onde eu posso compartilhar com outras pessoas daquilo que eu gosto também. E foi onde, com uma amiga, inclusive, que a gente pegava ônibus junto, a gente se conheceu no ponto de ônibus, a gente gostava muito de ler, e ela saiu, né, porque eu era menor aprendiz, ela também. Então tem um contrato de 2 anos, tinha um contrato. E aí, quando ela saiu desse contrato, a gente ficou, como que a gente vai trocar as experiências de leituras que a gente tá tendo, né? E a gente decidiu criar um blog que foi o Desconstruindo o Verbo, que ele tá no ar até hoje. E aí, o que aconteceu, né, com o Desconstruindo? Ele foi um site basicamente sobre literatura, a princípio, e aí vira e mexe, a gente falava sobre música, filmes, séries. E por muito tempo eu sempre olhei o Desconstruindo como um hobby, porque na minha cabeça, né, jovenzinho, não dava para ganhar dinheiro, não dava para crescer, e não via muita coisa, era divertimento ali para mim. Então, a gente sempre fez nosso conteúdo, e eu sempre tive muita, acho que dá para falar, vergonha, assim, por exemplo, de compartilhar nas minhas redes sociais o que eu estava fazendo, porque, né, tipo, quem sou eu para ficar fazendo review de livro, sabe? Mas ao mesmo, e aí só compartilhava, por exemplo, em grupos, né, literários e tudo mais. Mas nesses decorrer dos anos, a gente conseguiu crescer muito. A gente chegou no Facebook, na época que o Facebook era relevante, a 10 mil seguidores
seguidores. A gente chegou a 10 mil seguidores, a gente conseguiu parceria com a Darkside, a editora, naqueles livros chiques que a gente recebia todo mês. Os livros deles foi uma época ótima, assim. Mas... E aí, né, sempre foi muito legal trabalhar, a gente produzir esse conteúdo, e a gente até demorou bastante para vir para as redes sociais, com Desconstruindo. Porque, né, na faculdade, não sei porquê, mas eu sempre tive, acho que provavelmente para da faculdade, mas eu sempre tive um certo receio em produzir para redes sociais. E aí hoje ainda é muito mais claro isso para mim do porquê, porque eu acho que como, né, o Instagram, o Facebook não são nossos, sei lá, a qualquer momento o Mark Zuckerberg talvez fala assim, eu não quero mais isso, e desative, o que acontece com o nosso conteúdo, né? Tipo, aconteceu isso algumas semanas atrás do Instagram, do Facebook, da TAP pararem, né? Sim. E aí sempre foi muito claro isso pra mim, eu quero ter minha plataforma para não cair nesse problema, né, do meu conteúdo se perder. Só que depois de um tempo, né, eu comecei a também entender que precisava disso para divulgar. E só que aconteceu, né? Ali para 2017 eu fui fazer meu primeiro estágio, e aí eu consegui o estágio por causa do Desconstruindo o Verbo. Foi meu primeiro estágio como redator. E também minha rotina ficou muito mais louca, e calhou de que, tipo assim, eu passava o dia inteiro escrevendo. E quando eu chegava em casa, no meu tempo livre, a última coisa que eu queria fazer era escrever mais. E aí, aos poucos, o Desconstruindo foi ficando um pouco de lado. E foi, assim, eu nunca deixei de escrever para o Desconstruindo, mas o que antigamente era, sei lá, um post por dia, um post por dia, né, tipo, 7 posts por semana, virou um post a cada 15 dias. E foi passando o tempo, e aí uma parte de mim queria muito, né, tipo, não preciso mais, porque ficava naquela questão do tipo assim, meu Deus, eu preciso produzir conteúdo, né, o negócio tá ali parado, a gente cresceu tanto, já tá tanto tempo, e não dá, né, não posso deixar de lado, mas ao mesmo tempo a minha rotina tava louca, tava fazendo TCC, não dava pra, tipo, alguma coisa eu tinha que deixar de lado. Daí eu vim pra Curitiba, né, eu larguei tudo, assim, na minha cidade, é uma outra história, assim, mas basicamente eu larguei tudo e vim pra Curitiba. E aí o que aconteceu, né? Nesse período também de Curitiba, minha rotina ficou ainda mais louca ainda, porque eu, de fato, eu vim pra Curitiba sem proposta de emprego nenhuma, eu larguei tudo na minha cidade e vim. E pra tentar a sorte, e aí foi um momento também que eu meio que foi ali que falei assim, não, preciso encerrar o Desconstruindo. E foi mais ou menos 2018. E o que aconteceu em 2018? Que foi que me fez voltar. Bolsonaro foi eleito. E aí, Bolsonaro foi eleito e eu tenho essa inquietude, sabe? Assim, tipo, eu preciso fazer a diferença de alguma forma. E eu tipo, não tinha tempo hábil, não tinha como militar ou fazer de uma forma, trabalhar alguma causa social e sei lá. E aí o que eu pensei, como que eu posso fazer isso? Bom, a cultura no país tá sucateada, né? Tá uma bosta, tipo, eles não levam né? Tipo, o Bolsonaro acha que cultura é nada, então acho que o meu jeito de ir contra esse governo é divulgando cada vez mais a importância da cultura e do entretenimento na nossa vida e como de fato é importante. E aí no começo foi aquilo, eu pensei em voltar com as redes Desconstruindo e eu até comecei a produzir para as redes Desconstruindo, só que acabou que começou a cair naquele mesmo esquema do tipo, eu estava me sentindo preso numa rotina e eu não tava, e eu, né, um determinado momento me deu um estalo de que a galera que seguia o Desconstruindo era quem já se interessava por exemplo, literatura e cultura pop. E eu não estava disseminando, era um grupinho ali, né? E aí, além disso, né, diferente do, por exemplo, a gente aqui também, né, a galera aqui que produz conteúdo sobre cultura pop é muito unida, mas diferente no Desconstruindo, a comunidade talvez que ele fazia parte era a comunidade literária. E basicamente a comunidade ali de Instagrams literários são formados
por meninas, normalmente ali na adolescência, 16, 17 anos, Uhum. que gostam de ler livros para aquelas idades. E eu já estava com 25 anos, não fazia mais parte daquela comunidade. E se você não. E normalmente a galera lê os mesmos livros, e se você não lê um livro, aqueles mesmos livros, elas não vão, tipo, a galera não se interessar. E eu estava numa frente que eu queria ler e divulgar os trabalhos de artistas, de escritores principalmente brasileiros, negros, LGBT, que fazem parte de alguma minoria, e não fazia sentido. Uhum. E aí, paralelamente a isso, vira e mexe, eu falava o que eu contava aqui no meu perfil pessoal, que o menino Eric aqui é o meu perfil pessoal. E mesmo durante o tempo que eu parei, né, de produzir conteúdo, eu sempre falava o que eu estava assistindo por aqui e tal. E o pessoal engajava muito, tipo, meus amigos, minha família, e eles sempre vinham me pedir dicas de que assistir, de que ler. E aí eu percebi que, tipo, fazia muito mais sentido eu produzir esse conteúdo no meu perfil pessoal com uma galera que normalmente não vai atrás desse tipo de conteúdo, porque, né, a gente aqui que é rato de série, a gente sabe todos os lançamentos, sabe tudo que vai sair. Mas a galera, tipo, o público médio, né, que a gente chama, não vai. Tipo, normalmente vai assistir lá os 10 mais vistos da Netflix e acabou. E foi onde eu me encontrei também, porque aí eu percebi que eu também não precisava ficar preso no conteúdo sobre cultura pop, no conteúdo sobre literatura, e poderia ser um conteúdo muito mais Eric. E aí hoje eu falo que o meu perfil, ele continua sendo um perfil pessoal, porque tudo que eu posto aqui é muito reflexo de quem eu sou. Então, o Eric, ele é negro, então ele vai falar sobre as questões que ditam ele. Eu sou bagatela, eu faço bobagem, então meu conteúdo vai ter posts de zoeira, sabe, assim, aleatório, dublagem de TikTok, sabe? O Eric também ama séries, ama filmes, então aqui também vai ter o conteúdo que eu tô vendo, que eu tô assistindo. E sem nenhum tipo de pressão. Acho que esse é o principal lado, porque eu sou analista de conteúdo, né? Então eu trabalho o dia inteiro produzindo conteúdo, mas é um conteúdo que em tese eu não gosto porque são dos meus clientes. Então, para mim também não fazia sentido eu não passar o dia inteiro produzindo conteúdo, mas um conteúdo que em tese não me interessa. Então, sim, eu vou produzir um conteúdo também que me interessa, mas eu vou produzir no meu tempo, no meu ritmo e na minha vontade. Uhum. E acho que é basicamente esse o resumo do autor de conteúdo. A história curta foi essa, mas assim, você tem uma bagagem muito grande. Porque, de fato, você começou a produção de conteúdo muito cedo e você saiu de um nicho para um segmento agora bem mais amplo e numa proposta bem diferente também, né? Como você falou, o perfil basicamente sou eu, é a extensão de quem eu sou e aqui eu abordo o que eu quero e eu acho muito legal uma pessoa assim desprendida de algoritmo, de cobrança de estar sempre produzindo, porque está todo mundo produzindo, e de ter isso de tipo assim, quem dita meu tempo sou eu mesmo, não é você, Instagram, não é vocês, lançamentos de streaming, sabe? E eu acho que conquistar, entre aspas, essa independência dessas coisas é muito difícil, sabe? Então é muito legal ver que você aparentemente está bem ok com o que você faz, da maneira como você faz e no ritmo com que você produz, sabe? E é muito engraçado porque quando eu decidi seguir por esse caminho, foi quando os resultados começaram a vir de fato. Quando eu comecei, sei lá, do ano passado para esse ano, eu devo ter ganhado quase uns 2.000 seguidores, assim. De a galera que realmente, sim, do tipo, a galera foi se interessando porque, não sei, acho que era muito eu ali. E começou a vir também tipo, parcerias que eu nunca imaginei que aconteceriam, do tipo, de eu não ir atrás. Eu fechei recentemente uma parceria com o Google. Tipo, eu pensei que fosse trote, porque eu não me inscrevi em nada. Chegou simplesmente um e-mail para mim, o Google falando assim, olha, a gente está com essa plataforma, a gente gosta do seu conteúdo, a gente quer que seu conteúdo seja colocado nessa plataforma. E a gente vai te pagar para isso. Não é para você divulgamento, a gente só quer o teu conteúdo lá. E eu falei, tipo, eu não fui atrás disso. Simplesmente. Que louco. Você acorda um dia e o Google fala assim: então, quero te pagar pra você botar teu conteúdo aqui na minha plataforma.
Fechou? É, e eu fiquei. Não, e aí a gente teve depois umas reuniões, né? Tipo, todo mundo que eles chamaram para fazer esse projeto, em sites gigantes do tipo AL. E eu lá no meio com meus 7 mil, menos de 7 mil seguidores, sabe? E isso foi muito uma confirmação de que tá, você tá pelo um caminho certo, sabe? E aí, você fala, né? Você falou de eu estar desprendido. Não tô assim tão desprendido. Às vezes eu vejo, tipo, por exemplo, eu vejo aqui as lives, né? E eu vejo como a galera é tão. Tipo, se responsabiliza, né, pelo conteúdo assim, não, vou seguir uma rotina, vou produzir, porque tenho essa responsabilidade com meus seguidores e com o meu conteúdo que eu faço aqui. Aí eu falo assim, meu Deus, gente, eu preciso ser mais assim também, né? Não dá para largar as traças e simplesmente porque às vezes, por exemplo, né, dentro do meu perfil, vai ter um post com conteúdo, né, de alguma coisa, e aí depois só selfie, e aí vai passar um mês, e aí eu venho com outro conteúdo. E aí, às vezes, eu não, acho que eu tenho que ter uma rotina, às vezes, mas aí, ao mesmo tempo, vem aquela questão, né, não, você não pode ter mais responsabilidade. Minha voz da minha terapeuta, né, fala assim, Eric, se você vai... Minha terapeuta já falou assim, Eric, se você não parar, você vai infartar antes dos 30. Ai, E eu nossa. falei, tá bom, vou ir com mais calma. Então, eu tô tentando equilibrar, assim, de ter um planejamento, pelo menos, assim, de tipo, os conteúdos eu vou fazer esse, e, e também não tomar isso numa responsabilidade, porque eu tenho muito essa questão do tipo da FOMO, né, que é aquele Fear of Missing Out, de tipo, eu preciso estar consumindo e estar produzindo. Uma dificuldade muito grande de desligar mesmo, assim, às vezes tem dias assim que eu não tenho nada na minha rotina para fazer. Eu saio do trabalho e fico ligado assim no 220 e quero produzir, arranjar coisa a fazer. E aí minha terapeuta falou assim, Eric, vai fazer uma academia pra Gastar essa usar energia. muito a energia que você tem, porque senão vai ficar a madrugada inteira produzindo, é muito louco. Olha só, teve uma pessoa que fez um comentário aqui. Alisson, haja terapia para não surtar e capacidade de administração de tempo para quem é comunicador, conciliar o trabalho com projetos pessoais. Orgulho demais de você, Eric. Olha só, gente, inspiração, garoto. A Alisson é Mas incrível, a Alisson quase um mentor para mim foi, tá? E é muito amigo meu, me ajuda construindo agora também. Que aí eu voltei também, agora eu tô produzindo também no meu tempo, desconstruindo assim conteúdos, mas tem a plataforma do Google que são basicamente stories. Depois eu falo, você entra lá e vê como que funciona e eu quero te ver. explico. Eu fiquei curiosa para Você saber que tá, agora. inclusive, você inclusive tá desenvolvendo teu site, né? Que eu sei, tá aí trabalhando, talvez esse conteúdo do formato do Google te ajude também, não precisar vir com conteúdos tão densos. É bem interessante. Isso que você falou de tipo assim, a gente também a voz da sua terapeuta, eu me identifico muito, porque a gente é exposto a uma quantidade de informações muito grande. Na verdade, a gente está em constante. Como é que tinha uma palavrinha que eu queria falar. Mas o que eu quero dizer é, a gente consome muita coisa, a gente está exposto a muitas informações o tempo inteiro. E eu sinto que, assim, dentro da bolha com que eu convivo, isso afetou muitas pessoas. E principalmente na pandemia também, que a gente ficou isolado, ficou mais suscetível à internet, porque era o único meio para se comunicar. E aí as pessoas que sofrem de ansiedade tiveram várias crises, isso se intensificou, a questão da atenção plena, de você conseguir se concentrar naquilo que você está fazendo por um longo tempo, sem se distrair, também ficou difícil, né? Então são muitos estímulos que a gente tem o tempo todo, e eu acho que isso afetou muito todo mundo. Eu, particularmente, me sinto bastante afetada. E aí, quando você fala assim, às vezes eu tô tranquila, não tenho nada, mas eu fico ali querendo fazer alguma coisa. E é incrível o quanto que a gente não consegue descansar, literalmente. A gente não consegue curtir o Desligar. ócio. Não consegue desligar. E aí teve E, alguns convidados aqui do DT Talk que falou assim, gente, eu preciso planejar o meu tempo de descansar. E eu fiquei, meu Deus, olha só o que está acontecendo com a nossa geração. Nós temos que planejar sim, o descanso, sabe? e às vezes é no ócio que vem as melhores ideias, sabe? Às vezes tu tá sem pensar nada e, né, vem um estalo, assim. Mas eu também sou muito assim, por exemplo,
eu já tenho, por exemplo, no fim de semana já é uma coisa assim, eu não vou fazer nada no fim de semana. Se eu quiser produzir, beleza. Se eu não quiser também, não vou fazer e tá tudo bem. E aí, ver que, por exemplo, no fim de semana que eu mal apareço nos stories. E é um conteúdo que eu acho já até mais bagaceiro, assim, que a gente não precisa planejar muito. No fim de semana eu nem apareço, porque eu não preciso, sabe? É o meu descanso. Mas é muito isso, né? De, tipo, eu tava, inclusive, conversando no último episódio do próximo episódio com a Izzy, com o Mikael. A gente fala sobre essa questão de como tem séries lançando, né? Antigamente, antes dos filmes, né, da Netflix se popularizar, a gente tinha lá uma data certinha para os lançamentos de séries, era um número X de séries, a gente já conseguia até ver todos os primeiros episódios de todas as séries que lançavam. Hoje já não dá mais, é tipo 20, 30 séries lançando por semana. E aí a gente fica naquela agonia de, meu Deus, eu quero ver tudo, quero ver, e quero... Tá todo mundo falando, tipo, de Round Six, por exemplo. E aí todo mundo falando muito, 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 e só se comentava sobre aquilo na internet. E eu falava assim, e aí eu olhei assim a série e falei assim, não me interessa muito, eu não sei se é o tipo de série que eu vou gostar. E aí eu ficava, não, mas eu preciso assistir. E aí eu falei, não, série pra você é entretenimento. Se você não tá afim de assistir, não assiste. E aí eu não assisti, não comentei, entendi os memes, mas tá tudo bem, sabe? E aí eu tô nessa, assim, tipo, até em série, assim, eu me desapeguei, sabe? Assim, do algoritmo também, porque, tá todo mundo falando de série X. Eu preciso mesmo ver, sabe? Por exemplo, o Succession agora, né? Eu comecei a ver Succession, acho que uns 2 meses atrás, e aí eu falei, não, vou terminar as 2 temporadas antes de lançar a terceira. E eu percebi que eu consumiria muito melhor Succession se eu ver um episódio por semana. E aí foi chegando perto do lançamento da terceira, eu falei, não, eu queria comentar com todo mundo a terceira temporada no período que tá saindo. E aí eu falei, não, vou terminar as 2 temporadas em uma semana. E aí eu falei, deixa uma hora que eu larguei de mão, sabe? Eu falei assim, não, uma hora, quando eu quiser, eu assisto a terceira temporada, porque vai ficar lá, vai estar lá no HBO Max, não vai sair. Não é como se fosse a Netflix, que daqui a umas 2 semanas vai tirar a série quando não é dela. É da HBO, vai ficar lá. Eu vou ver no meu tempo, quando eu tiver tempo, e tá tudo bem. E aí, se eu quiser comentar mais pra frente, eu comento também. Tá tudo certo. Relaxa, Eric. Aí eu tento muito fazer esse exercício, sabe? De tipo assim, você não precisa consumir tudo. Tá dando certo? Nem sempre. Mas tô levando. Eu acho que todo mundo fica meio que vivendo um pouco desse dilema, né? De tipo, tá querendo dar uma surtadinha e fica assim, opa, não. Fica ali tentando se autodisciplinar a isso. Isso que você comentou de Round Six. Eu fui uma pessoa que eu não consegui. Tipo assim, não quero. Mas assim, eu via só meme disso, não entendia meme nenhum do que estava acontecendo. Eu já tava achando que eu tava pegando spoiler de alguma coisa. Falei, daqui a pouco vão contar a série inteira aqui nesse Twitter. E aí eu vou perder a vontade de ver. Eu falei, bom, eu vou ver. Aí eu assisti e fiquei, não tenho nada pra comentar sobre essa série. Não vou fazer conteúdo não, sabe? E tipo, a galera toda fazendo crítica e falando e tarará. E eu pensei, tipo, pra mim foi, tipo, legal, sabe? Não tenho E aí nada mais a comparar. é um tempo que eu poderia estar perdendo vendo uma série que de fato eu gostaria de ver, sabe? Tipo, vendo uma temporada. Porque eu gosto muito. Por exemplo, eu tenho um gosto muito peculiar pra série. Eu gosto muito de série bagaceira, do tipo farofa, assim, que as pessoas. Tipo, minha série favorita de si é Legends of Tomorrow. Ninguém gosta de Legends of Tomorrow. E eu vou ver. Vou deixar de ver Round Six, vou deixar de ver Succession pra ver Legends of Tomorrow, sim. Porque é minha série. Eu vou ver Digimon no sábado, porque tá saindo Digimon também. E tá tudo bem, sabe? Se eu quiser comentar, eu comento e vou comentar daquilo que eu tô vendo. E é muito por isso, sabe? Tipo, porque no final das contas, eu sinto que a gente produz muito conteúdo. O que a gente tem que fazer. Eu não falo, a gente tem que fazer, não, né? Porque parece muito cagando regra aqui, não. Mas o que eu quero fazer é indicar coisas para as pessoas. Eu não vejo se faz muito sentido eu indicar a mesma coisa que tá todo mundo indicando e tá todo mundo vendo. Porque aí todo mundo só vê uma coisa. E aí não tem graça. Eu acho que é mais legal se cada um vê uma coisa e a gente fica trocando experiências e trocando o que tá assistindo. E então, por isso, eu tento não ir pela onda do algoritmo, né? Aí, assim, pode calhar de ver uma série que tá todo mundo vendo e ficar louco também, quiser produzir 70 mil conteúdos sobre ela. Pode acontecer, porque eu sou assim. Então, tá tudo bem.
E é sobre isso, tá tudo bem, né? A Isa falou assim que a pior cobrança que se tem é a gente com nós mesmos. E realmente é super difícil. Ela falou assim, mas às vezes a gente precisa se ignorar, e eu concordo. Sim. Eu acho que todo produtor de conteúdo que fala sobre filmes e séries passa por isso semanalmente, né? De viver assim a FOMO, de viver em alguma medida um estado ansiogênico por conta da quantidade de coisas que está sendo lançado e que as pessoas estão comentando sobre. E, de novo, eu acho muito legal quem tem essa maturidade que você tem. Na verdade, é clareza de saber o que você não quer. Tipo assim, não Sim. quero falar sobre o que todo mundo está falando se isso não fizer sentido para mim, sabe? E travou. Então, eu quero que meu conteúdo... eu quero poder falar do que faz sentido, do que é uma coisa diferente, uma indicação diferente. E eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu comecei a discussão sábado com a Dandara, do Câmara Secreta, e que até o Thiago, do blog Cinemania, que comentou também, é a questão do subnicho. Então, você falou assim, né? Você tem gostos específicos, né? Você gosta de uma coisa mais farofa. E aí eu te pergunto, em algum momento você pensou em subnichar o seu perfil? O que você acha a respeito disso? Né? O que a gente conversou aqui no sábado foi que a Dandara, no caso, ela falou assim que ela acha que às vezes você subnichar um perfil de cinema e que fala de série às vezes você se limitar criativamente. E eu concordo em certa medida sobre isso, né? Mas eu também acho que às vezes o subnicho ele facilita muito a criação de conteúdo porque você tem uma produção de conteúdo mais focada também, né? E aí eu queria saber se em algum momento você teve esse pensamento de subnichar ou não. Vai ser mais orgânico mesmo, de falar sobre coisas que eu tô querendo, que eu acho que inclusive é mais o teu estilo mesmo, né? Tipo, mais orgânico, mais falar sobre aquilo que você literalmente sentiu vontade de falar. Às vezes me passa pela cabeça e talvez fazer uma coisa parecida com o que a Ana, do Narrativa Feminina, faz, pensando em questões raciais. Então, sempre associar alguma questão de filme e séries com pautas raciais. Faz muito sentido para o conteúdo que eu produzo e talvez em algum momento, eu não digo que eu faria isso, assim, 100% isso, mas em algum momento o meu conteúdo vai entrar nessa vertente. Mas eu acho que nichar especificamente, não, acho que nunca passou assim pela minha cabeça, porque eu acho que entraria naquela assim, de tipo, o que eu falei que eu não quero, viraria uma responsabilidade, porque caberia muito estudo. Porque, querendo ou não, quando você nicha, você tem que estar sempre estudando mesmo sobre aquele nicho para, querendo ou não, virar especialista. E quando a gente fala em nicho, né, tipo, a gente como publicitário, nicho faz total sentido, porque você acaba pegando, de fato, a galera que curte aquele conteúdo. Quando você nicha, a galera engaja mais. Vê o perfil da Ana, né, um grande exemplo disso, tipo, o quão o engajamento dela é altíssimo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é isso, viraria, talvez não seria o Eric, porque eu não sou nichado, né? Eu falo, meu perfil, eu produzo conteúdo, mas eu falei no começo, meu perfil é um perfil pessoal. Então, o Eric não é só negro e fã de cultura pop. O Eric também gosta de ir no pagode, sei lá. Ele gosta de fazer piada de tiozão. É biscoiteiro, então vai ter selfies minhas. Então, eu acho que não faz muito sentido para quem eu quero ser hoje. Mas eu acho que conteúdos específicos talvez em algum momento eu trabalhe, até porque indo um pouco em contramão que eu tenho falado de não seguir o algoritmo, os conteúdos mais nichados, principalmente questões de gênero e raça, são os conteúdos que mais engajam aqui no meu perfil. Então, eu vou tentar talvez trazer mais eles aqui. Mas, assim, sem pressa, sem muito na vibe. Ele não necessariamente você precisa nichar, mas isso pode virar simplesmente uma categoria de conteúdo que você trabalhe dentro do seu perfil e que você consiga abordar outros conteúdos, mas que isso seja uma categoria forte dentro do teu perfil, né? Que eu acho, inclusive, que, como você bem falou, é um dos conteúdos que mais engajam e eu acho que você tem um bom destaque do conteúdo que você faz justamente por essas pautas que você levanta, né? Então, eu acho bem bacana isso.
Ó, a Isa falou assim, Eric, 1001 camadas, por isso amo. Boa noite para Ai, Lou que entrou, boa noite para todo mundo que está aqui, o Mikael que também entrou aqui. e é muito engraçado porque quando eu iniciei o Desconstruindo, lá novinho, 16 anos, eu não queria ser o cara, a pessoa que falava sobre questões raciais e sobre racismo, porque eu não queria, eu pensava assim, tem um monte de gente branca aí produzindo conteúdo e eles não ficam, né, bem entre aspas, militando. Eu não quero que meu conteúdo seja sobre isso, eu quero ser só mais uma pessoa que produz conteúdo sobre cultura pop, sobre livros. Não quero ficar abordando isso no começo, né? Só que aí também, nessa contrapartida, e é que eu falo, né? O meu conteúdo ele é intrinsecamente ligado a quem sou eu. Quando eu vim para Curitiba, acontece esse processo comigo de bem entre aspas, assim, parece meio estranho, de eu me descobrir como pessoa negra. Uhum. Porque negro eu sempre fui, né? Só que eu sempre estive numa bolha ali numa bolha muito até segura, né? Porque eu vim da periferia, minha família toda negra, e eu olhava pro lado sempre via pessoas iguais a mim. Então, tipo, racismo, né? Sempre, né? Foi uma coisa que eu sempre soube o que era, mas nunca esteve presente na minha vida, eu nunca passei por isso. Uhum. Quando eu vim para Curitiba, e aí eu venho para uma realidade completamente diferente. Do tipo, Curitiba é o lugar onde mais tem pessoas brancas no país, praticamente. A gente tá no sul, né? Eu, graças a Deus, nunca sofri racismo, não um racismo escancarado aqui, mas acontece muito racismo velado. Quando, tipo, segurança seguir no shopping, loja, gente andar mais rápido na calçada à noite, quando vê que eu tô atrás. Então, essas microagressões, assim, que ok, né? Ok não, mas beleza. E aí eu saí dessa bolha de segurança, né? Que é, tipo, tão... de uma realidade, né? Porque eu saí da favela para vir morar em um dos bairros mais nobres de Curitiba, porque Curitiba é muito barato. E aí, assim, realidades completamente diferentes. E aí acontece também comigo uma questão muito voltada para ancestralidade, que é nesse termo de você se conectar com suas raízes. E aí eu tava longe das minhas raízes, né, que é a minha família. Então eu tentei ir por um caminho, eu comecei a ir por um caminho onde eu me conectava muito mais com quem sou eu e da onde eu vim. E foi onde eu vi que não fazia sentido eu não falar sobre o Eric negro, né, sobre negritude, sobre raça. Eu fui estudando cada vez mais esse assunto, né, fui para entender mesmo quem sou eu, minhas vivências. Estar aqui também veio me gerando alguns questionamentos que antes eu não tinha, né? Do tipo, um vídeo que eu postei alguns dias atrás, algumas semanas atrás, sobre o meu sobrenome, né? Do tipo, eu não sei qual é a minha descendência, porque né, eu sou negro, eu sei que tenho descendência africana, só que a África é um país com quase 50 países. Qual foi o país, né, que é a minha origem? Quando aqui em Curitiba, todo mundo sabe, sou descendente de italiano, sou descendente de português, sou descendente de alemão, não sei, tipo, eu vim do Egito, vim da Etiópia. Então, começou a vir essas questões e eu falo assim, por que não trazer essas questões, essas discussões até um pouco internas que eu tenho para as outras pessoas, para verem também o que elas têm a acrescentar nessa discussão, para ouvir um pouco o outro lado. Então, foi aquilo, né? Eu saí de não quero falar sobre raça, não, eu preciso falar sobre raça, porque o Eric também, o Eric é o Eric nerd, mas o Eric também é negro, então ser o Eric negro é uma realidade, é uma outra vivência que eu preciso abordar também. E aí ainda tem a questão né, do nosso presidente, então sim, eu vou me empoderar ao máximo e tentar empoderar o máximo de pessoas que eu puder. Até porque eu tenho eu digo que eu tenho uma missão tão um pouco clichê, que sempre foi um objetivo na minha vida, desde que eu era pequenininho, que eu quero de alguma forma deixar meu legado. E não é sendo famoso, ou não querer virar uma influencer gigante. Não, quero deixar minha marca, uma sementinha por onde eu passar, sabe? E aí, seja na empresa onde eu estou trabalhando, seja com os amigos que eu faço, seja com as pessoas que me seguem, seja na minha família mesmo. Eu vira e mexe, eu tenho graças a Deus que a minha família me ouve muito, então, tipo, ninguém é bolsonarista na minha família, todo mundo votou certo. E então, é isso. Eu sinto que a forma com que eu vou deixar esse legado é sendo eu e trazendo o que eu tenho de lá para o mundo, porque
porque eu não vou ser, eu não acho que a gente tem que ser silenciado. Você, como mulher, talvez entenda muito isso, né? De que, tipo, a gente é tanto tempo posto para ser silenciado, né? Você tem que falar só no momento que você deve falar, levantar a mão para falar. E não, se você tem que falar, você fala. E se você estiver errado, tá tudo bem. Alguém vai te ensinar. E eu sou muito desse ponto de vista, né? Quase uma comunicação não violenta ali, tipo, de ouvir o outro e falar e falar também o que eu tenho a dizer sobre a fala do outro. Uhum. Eu acho que é isso. A Geisa tá dizendo assim, Eric, te conheci aqui, já sou sua fã. É realmente incrível o seu ponto de vista e a maneira como você está disposto a ouvir e a ensinar outras pessoas. Eu acho que, principalmente na internet, a gente tem um ambiente muito fora de controle, no sentido que aqui a galera fala o que quer, não tem muito tato no tratamento com os outros, por isso que a gente tem tanta essa cultura do ódio, né? E às vezes todo mundo aqui é humano, eventualmente pode acontecer e está suscetível para todo mundo falar algo que sai errado, né? Porque, enfim, a gente não é dono da verdade e eventualmente, e principalmente às vezes quando a gente não tem lugar de fala em determinadas pautas e você fala não por maldade, você fala às vezes por falta de informação ou por você não viver aquele contexto e, enfim, se expressou da maneira errada. Até perguntaram aqui para um dos convidados, né? Tipo, o que a gente faz quando erra na internet? Sabe? A gente se retrata? A gente faz a egípcia? A gente deleta o que falou? Como é que faz, né? E aí eu parto muito do princípio de que, tipo, obviamente, devido às proporções e a situação, de pegar e, tipo, desculpa, né? Tipo, ó, foi mal, não falei que foi mal e não quis me expressar assim e etc. E, enfim, agir meio que na humildade. E, como mulher, eu já tive assim, vários comentários em postagens que eu fiz que não foram agradáveis, né? Então, homens que se posicionaram de uma forma bastante machista e que na hora eu fiquei muito, digamos assim, falando bem abertamente, fiquei muito puta. Porque o tom que se usa não é um tom educado, de tipo assim, de uma pessoa que está falando, não sabe o que está falando, mas não está falando por mal. Não, é uma pessoa que sabe que está sendo escrota e está sendo escrota de forma deliberada. Ele está sendo machista de forma deliberada. E aí, em conversas que eu tenho assim com alguns amigos e amigas, às vezes as pessoas falam assim, nem perde seu tempo não respondendo, sabe? Não... E aí eu fico assim, às vezes é uma escolha, né? Tipo assim, a gente querer, entre aspas, educar a alguém é muito trabalhoso, porque é um gasto de energia que a gente tem e às vezes não funciona, né? Mas eu fico sempre pensando assim, eu fico muito chateada, certos comentários me revoltam, mas eu procuro sempre, na medida do possível, tentar falar de forma educada. Porque eu fico pensando, se uma pessoa dessa só parar para pensar e tipo, poxa, caramba, ela disse alguma coisa aqui que faz um sentido, sabe? Talvez eu tenha me posicionado de uma forma que não foi legal, vou prestar mais atenção para não fazer isso dessa maneira. Eu já estou satisfeita. Mas é óbvio que é 1 a cada 100, né? Então, nem sempre sobra paciência ou tempo para fazer isso. Uma coisa que eu acho que funciona muito bem é perguntar sempre para a pessoa que fez o comentário escroto: não entendi, você poderia me explicar? Porque aí quebra as pernas dela, sabe? Eu sou muito desse jeito. Tipo, às vezes eu sou assim, eu sou do tipo de pessoa também que quando eu vejo, eu sou muito da técnica de rolar o feed. Eu não gosto de um conteúdo, eu rolo o feed. Não tem para que eu engajar aquilo. E às vezes eu tô assim, minha vida tá muito boa. E eu vou ler comentários de, sei lá, do G1, sabe? Pra passar raiva. E aí eu vejo esses comentários assim do povo, não sei o que elas estão falando. E eu vou lá e falo assim, será que hoje eu quero entrar numa discussão? Aí eu vou lá e só pergunto assim, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Você poderia me explicar, por favor? A pessoa não sabe. E aí ela fica assim, até, enfim. Mas eu acho que é muito... em tese, né, voltando assim, você falou sobre... O pessoal fala assim, não responde e tal. Eu
concordo também que dependendo, porque a gente sabe quando a pessoa tá sendo escrota e quando ela... Porque às vezes, somente homem branco, assim, né? Nada contra, tem até amigos que são, mas eles acham que são donos da verdade, têm certeza absoluta em tudo que estão falando. E eles não têm. E aí eles falam sempre com muita certeza. Então, muitas vezes, ela fala assim, olha, rebater o comentário do tipo, olha, não é por aí, isso. Se começar a virar uma discussão, aí não vale a pena, porque a gente já sabe que a pessoa ela só quer estar certa. Exato. E aí acabou, sabe? Pra mim é aquele negócio do tipo assim, primeiro comentário, né? Vou tentar ali pra entender também. Porque uma outra coisa que eu também não gosto muito, né? Conversar pela internet com texto. Porque, né, eu sou redator. E aí eu passo o dia inteiro escrevendo. E palavra não tem sentimento. Não dá pra gente saber qual é. A gente pode até ler aquele negócio e interpretar que a pessoa tá sendo, sei lá, decente, escrota. Às vezes não, às vezes ela escreveu de uma forma e a gente tá interpretando de outra. Porque a palavra não tem sentimento, não tem entonação. Então, primeiro eu quero descobrir qual é a intenção da pessoa. Então, eu vou lá não responder, né? Tipo, não é por aí. Também sempre muito educado. Acho que nunca briguei na internet, nunca entrei numa discussão. Então, é aquilo. Tipo, primeiro vou tentar entender qual é a intenção da pessoa. Se eu ver que aquela pessoa é escrota, acabou assim pra mim. Fala assim, fala sozinho, né? Porque a internet, o povo se sente muito seguro, né? Porque acha que tem essa tela aqui, que é uma barreira pra gente, que não vai sofrer consequência nenhuma. E eu não vou ficar me estressando por isso. Eu já tenho um governo para me estressar, já tenho meu trabalho para me estressar, eu não vou ficar me estressando no Instagram, sabe? Mas eu acho que a gente tem que saber medir aonde gastar energia mesmo, assim, sabe? Até a Geisa fez um ponto aqui que ela falou assim, acho que defender o seu ponto de vista é sempre válido, mas se a gente quiser mudar o outro, aí pode rolar uma frustração. Eu realmente concordo, mas eu sempre acho que, para mim, é mais importante eu tentar defender meu ponto de vista. E sempre faço isso de forma muito educada. Isso é uma coisa que eu tenho para mim, por mais que às vezes determinadas pessoas não mereçam, não mereçam a gente ser educado com elas, porque elas não são educadas com a gente. Mas eu tento defender meu ponto com educação e realmente se a pessoa continuar ali numa troca de farpa, aí realmente, não vale o gasto da minha energia, de fato, né? E aí, até a Geisa complementou também falando assim, sinto que na internet tem muita gente usando a tela como uma defesa para falar o que quer e não lembro que tem muita coisinha que já é crime. Exatamente. Aqui na internet tem muita gente que acha que Instagram, rede social, enfim, canais digitais de forma geral, é terra sem lei. Né? Que acha que não existem condições reais com relação a isso. Né? A famigerada liberdade de expressão, né? Que o pessoal acha que a liberdade de expressão é porque você fala o que quiser. Não. A sua liberdade vai até onde a liberdade do outro vai. Então, se você falou alguma coisa que, né, machuca o outro, provavelmente é crime. Então, você modera, né? Sobre o que você está falando. Então, tipo, isso daqui na Terra sem lei, existem punições e consequências para tudo que você fala. Tipo, se expressar, então também aceita suas consequências. Tipo, essa semana tá tendo essa discussão, né, sobre o nosso presidente pode ser banido das redes sociais, né, tá disseminando fake news. E o pessoal falou assim, nossa, censura, né? E não é censura. É tipo, tá indo contra a lei. Se você tá indo contra a lei, você tem que ser punido. Exatamente. E aí é isso, entendeu? Então não dá para não é terra de ninguém, não é terra sem lei. Justamente. Mas eu acho que as pessoas assim não têm essa noção de que muito do que elas fazem aqui é crime, né? E ocorrem assim diariamente, até na nossa própria comunidade ali do Instagram das criadoras de conteúdo, mulheres, que já teve casos horrorosos assim da mulher ser escrachada, do cara chegar e falar assim que ele não vai deixar ela em paz, que ele vai acionar toda a rede de amigos dele para infernizar o perfil, porque a criadora de conteúdo se posicionou, não sei, agora eu não me lembro qual foi a última treta, porque são tantas tretas que acontecem por ali, mas assim, é de não saber respeitar o ponto de vista de uma outra pessoa, porque é diferente do seu. Então, já teve pessoas que foram acusadas de serem homofóbicas quando elas não foram. Aí já teve o contrário, de gente que foi acusada de machismo, e aí a pessoa fica se defendendo de uma forma grosseira, dizendo que não foi machista e continua sendo machista, sabe? E assim, as coisas aqui, elas tomam uma proporção absurda, é surreal. Eu sou a pessoa que eu olho para essas tretas e eu fico, assim, fugindo delas
demais, porque... E são coisas muito básicas, né? Que é tipo, que poderiam se resumir em empatia. As Exato. pessoas não têm empatia. Então, por exemplo, tá sempre muito vulnerável a errar. E fazer alguma coisa do tipo de ser de machucar o outro, mas sem intenção. Por exemplo, eu sou um homem ainda, né? Por mais negro, eu posso falar alguma coisa ou dizer alguma coisa que seja machista. E aí, quando a outra pessoa fala assim, olha, Eric, né, uma mulher fala pra mim, você foi machista, não, isso não foi legal o que você fez. A única coisa que eu tenho que falar é desculpa, aprendi, né? Porque também, né, é uma linha tênue, né? De tipo assim, é errando que se aprende, mas também não é usar aquilo como seu escudo para estar sempre errando, né? Porque a gente tem internet, então a gente tem informação aí, vai ler, né? Vai entender. Ninguém também precisa estar educando ninguém, porque a gente né, sabe ler, a gente tem... No Instagram você sabe, e tá no Google, você sabe pesquisar a informação. Então, vai atrás de informação para não errar. Mas se errar, tipo, abaixa a cabeça e fala assim, não errei, então vou entender que eu talvez machuquei. Não, tipo, posso ter machucado você, vou aprender a machucar mais. Porque é empatia, sabe? Esse negócio, por exemplo, mimimi, né? Mano, se tem uma coisa que eu odeio, é mimimi, sabe? Tipo, porque a pessoa tá reclamando e aquela dor pode não estar fazendo sentido pra mim. Mas é a dor do outro. E eu não vou minimizar a dor do outro, porque eu também não quero que minha dor seja minimizada, por mais idiota que ela possa parecer, sabe? E acho que as pessoas, né, não têm... É tipo, uma coisa básica que eu acho, assim, eu fico muito perplexo em como é isso, a falta de empatia das outras pessoas. Realmente eu acho que falta mais a gente tentar calçar o sapato do outro, olhar as coisas pela uma outra perspectiva, porque na verdade, a grande verdade de tudo isso é que é muito fácil a gente julgar, né? E na internet existem muitos juízes de valores, e isso é muito complexo, porque as pessoas acabam entrando sei lá, numa bolha de julgamento, parece que fica cego e não consegue olhar as coisas sobre uma outra perspectiva, ou mesmo fazer esse exercício de empatia, sabe? Tipo, beleza, a pessoa tá falando isso, tá sentindo isso, eu não concordo e também não sinto dessa forma, mas, tipo, quem sou eu para estar julgando, né? A dor da outra pessoa, ou o discurso da outra pessoa? Isso é muito complicado, de fato. E eu acho muito chato, porque, assim, por exemplo, tem alguns conteúdos que a galera faz de tipo de análises cinematográficas mesmo, de cunho mais pessoal, assim, né? Quando você analisa qualquer obra cinematográfica, não é cinematográfica, é do audiovisual, você analisa por um viés muito pessoal seu, né? Não só do ponto de vista técnico, mas de como você experienciou o que você está assistindo. E aí eu acho muito chato quando as pessoas, tipo, minimizam, às vezes, a visão de uma outra pessoa. Por exemplo, nós podemos ter opiniões divergentes sobre, sei lá, vou falar sobre um dos últimos filmes que eu assisti, que várias pessoas têm opiniões bem distintas, que é Midsommar. Então, teve gente que detestou o filme, teve outras pessoas que adoraram o filme, até falavam assim, ai, nossa, perfeito. Mas, assim, eu gostei do filme, eu tenho várias opiniões sobre o filme, mas às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas como é que você gostou disso? E aí rola muito disso. Tem várias pessoas que fazem análise, que são análises bem aprofundadas e tudo mais, e que tem vários comentários, assim, como é que eu posso dizer? Agressivos mesmo, do tipo, como é que você gosta disso, sabe? Que ponto de vista é esse? Ou às vezes chega a falar assim, nossa, que problematização besta é essa que você está fazendo? E eu fico assim, meu Deus, gente. O criador de conteúdo não tem paz nem para problematizar as pautas que ele acha relevantes sobre o ponto de vista dele, deixando claro que é a opinião dele, não é uma verdade que ele está impondo para ninguém, entende? E é muito louco, né? Porque quando a gente para pra pensar, embora tenham muitos filmes, né, que entram ali pra categoria de blockbuster, cinema e acho que o audiovisual no geral é arte. E a arte é uma coisa para não ser unânime. E eu parto muito do pressuposto assim, tipo, às vezes eu gosto muito de um filme e aí eu vejo uma crítica negativa. E aí essa crítica negativa, em vez de me irritar, ela me leva a ter me faz enxergar pontos de vistas diferente que eu não tinha a respeito daquela obra, que muitas vezes eu não tinha parado para pensar. E aí muito quando a gente entra para esse viés da problematização, sabe? Do tipo,
talvez determinado filme é problemático, tem uma problemática machista, e eu nunca tinha parado para pensar se não tivesse vindo aquela outra pessoa apontar aqueles problemas para mim, sabe? E é tipo assim, críticas que se divergem são muito mais complementares do que oposição, e é muito difícil, né? A pessoa, para mim isso é o básico, sabe? Quando você pensa em produzir uma crítica, seja literária, seja de audiovisual, seja de série, filme, enfim. É isso, não é para ser unânime, é para as coisas ser complementares. E aí tem isso muito, né? Do tipo assim, eu odeio também quando eu vejo esse tipo de... E eu consigo até pensar em... Enfim. Que é você tem aquela pessoa, você, né? Tipo, tem uma galera gostando de um filme, daí tem aquela pessoa que não gostou, e acha como assim as pessoas estão adorando esse filme, como assim não sei o que, tá sendo comprado, né? Claro que gosta desse filme da Marvel. Estão pagando, tem que ficar bonzinho com a... Não, mano, não, sabe? Tipo, filme, e não existe esse negócio, isso no jornalismo, né, a gente fala assim, notícia tem que ser, não pode ser pessoal, não, tudo é pessoal, tudo tem viés pessoal, querendo ou não. E quando a gente fala de crítica, é óbvio que vai ser pessoal, vai ter a questão técnica, mas é muito mais sobre experiência. E aí a gente quer produzir um conteúdo aqui, não dá também para vir só com a questão técnica, porque a gente está falando de uma rede social, né, gente? O social é a pessoa, então é muito mais a visão da pessoa do que uma visão técnica. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, a experiência, filme, cinema, livro, arte, é experiência. E a minha experiência não pode ser minimizada porque sua experiência foi diferente. Cada um tem a sua experiência. E é sobre isso, exato. Eu acho que você falou tudo. Tipo, a arte, ela é subjetiva. Então, não existe certo ou errado. Existem experiências diferentes. E até a My Pop Culture falou assim, eu odeio quando a pessoa fala, se não gostou de X, não entendeu direito. Ai, nossa, eu também não gosto quando falam isso, meu Deus do céu. Ou aquela clássica do tipo assim, quem não gostou não entendeu o conceito, né? Pois é muito problemático essa fala, sabe? E assim, não tô falando também que eu não solte umas dessas de vez em quando. Tipo, às vezes tem uma série muito boa, a pessoa fala assim, ai, não gostei. Eu falo, como assim você não gostou? Não, porque a gente é assim, né? Mas no geral, né, quando a gente tá falando sério, é tipo, tudo bem você não ter gostado, sabe? Mas eu vou tentar te empurrar, se vou tentar mudar de sua opinião, vou tentar, mas vou ser bonzinho, não vou tentar também falar que não gostou, porque você não entendeu, porque você é burro, né? Tem muito isso, né? Tipo, leigo. Ai, não gosto dessas coisas. E existe crítico de cinema que fala exatamente isso que você falou. Tipo assim, nossa, pessoa que gostou de filme tal é burro. Ou pessoa que assiste filme dublado é idiota, né? Com essas palavras mesmo. Eu acho, assim, muito... A pessoa que fala mal de filme dublado, pra mim, assim, perde qualquer tipo de argumento comigo, porque a gente tá num país onde a maioria das pessoas não sabem ler, né? Tipo, a maioria das pessoas não fica nada. Uma grande parte da população não sabe ler. E aí você quer que as pessoas só vejam conteúdo legendado, porque, nossa, e aí tem, por exemplo, tem estudos que falam que quando você assiste um filme legendado, você perde, sei lá, quantos por cento do filme. E aí, né, tipo, quem tá vendo dublado, às vezes tá tendo uma experiência melhor, tá entendendo melhor o filme do que você, cristal perfeito, que tá vendo legendado, sabe? E é muito isso, sabe? Tipo assim, tipo, deixa cada um consumir do jeito que quer e gostar ou não gostar do jeito que quer e tá tudo bem. Porque o mundo não é pra ser... E é isso em tudo, né? Não é pra ser unânime as coisas. Imagina que chato se todo mundo gostasse das mesmas coisas, odiassem as mesmas coisas. É claro que todo mundo deveria odiar o Bolsonaro, mas... Mas é isso, sabe? Tipo, o mundo não é unânime, a gente tem que... E aí, quando o mundo não é unânime, a gente trabalha muito, minha psicóloga também fala muito disso, né? Do olhar curioso, né? De você enxergar outras perspectivas e sair da sua bolha. Porque... E aí, quando a gente sai da sua bolha, não é simplesmente também você sair da sua bolha até sobre aquilo que você gosta. Porque muitas vezes você... Hoje eu tava vendo... A minha série favorita da vida é Verônica Mars. E aí hoje eu tava vendo um vídeo do Hora Thiago, eu adoro o Hora Thiago, também vi a live, inclusive, deles aqui, eu adorei. E ele falava sobre produções do audiovisual que envelheceram mal. E aí ele começa falando sobre a primeira cena de Verônica Mars,
que é uma cena do amigo dela com o amigo negro, que ele começa a cena ele amarrado num poste. E aí isso é super problemático. E eu nunca tinha parado para pensar, embora eu também seja um homem negro, eu nunca tinha parado para pensar o quão aquela cena era problemática. E aí, assim, Verônica Mars, por exemplo, é uma série, né? Ele fala também, eu concordo muito, que envelheceu muito bem. Tipo, ela traz temas que são muito atuais, embora a série seja de 2004. Mas aquela cena em específica é muito problemática. E isso me fez sair da minha bolha perante a minha série favorita, sabe? Tipo, eu tive uma outra visão que eu não tinha parado para pensar. E aí, quando a gente olha, a série Verônica Mars, por mais transgressora que ela tenha sido, ela também é escrita por um homem branco. Então vai ter alguns problemas, e aí você para pra pensar também, tem várias situações de estupro em Verônica Mars. Ela própria começa a série contando que foi estuprada. E aí você fala assim, se fosse escrito por uma mulher, por mais feminista que a Verônica Mars seja, talvez tenha um outro olhar. E aí também entra para um lado que eu acho que é muito importante a gente que é produtor de conteúdo, a gente tem uma responsabilidade de olhar para essas obras também e trazer essas questões. Então, outro dia eu fiquei até meio assim, sabe? Que eu vi um perfil literário, né? Indicando obras de terror para ler agora no mês de outubro. E aí eu falei, eu só não gosto... Ela indicou H.P. Lovecraft. E eu falei assim, gosto muito deles, menos do H.P. Lovecraft. E eu não tenho nada contra quem gosta de H.P. Lovecraft. Daí ela falou, por que? Tadinho dele. Eu falei, não, porque ele, né, é racista, ele participou da Ku Klux Klan, a obra dele é cheia de teores que, né, tipo, não digo nem metáforas, mas é bem racista, assim, as obras dele. Eu não acho que, tipo, a gente tenha que parar de ler H.P. Lovecraft, porque existe um contexto histórico, ele é super importante para a literatura mundial, mas sem esse contexto eu prefiro não consumir, mas também não vou apontar o dedo na sua cara e falar, para de ler. E aí ela falou, meu Deus, eu não fazia ideia. E eu fiquei meio assim, né? Tipo, mano, você tá produzindo conteúdo, sabe? Você tá indicando um cara. Eu acho que é importante você entender esse background. É claro que ninguém precisa saber tudo sobre tudo. Mas quando você é produtor de conteúdo, tá, né, trazendo informações, não vale a pena também vir atrás de uma informação a mais, um background, entender de fato os poréns e os viés negativos até daquilo que você está trazendo, está indicando. Porque pode ser problemático. E aí também não quer dizer que a gente tem que parar de falar de coisas problemáticas. Porque entra aquilo também, né? Só errando que a gente acerta. E aí entra muito com questão até de história, sabe? Assim, só sabendo da história do mundo, né? Que a gente, entendendo os problemas que tiveram na história da humanidade, a gente não repete esses mesmos erros. Então é importante também a gente trazer, não é para jogar essas obras problemáticas, esses autores, enfiar-se, tipo, de enterrar eles na terra e nunca mais tocar no assunto, sabe? Sim. Não, porque a gente precisa olhar para ele e entender também como um viés histórico, um contexto histórico também. É muito importante até para a gente entender de onde vem essas problemáticas e entender até o contexto do mundo, sabe, na época. E isso para tudo, tipo, quando a gente para pra ver, sei lá, Toma Lá da Cá, sabe? É uma série que eu amo, uma das minhas séries favoritas, tipo, mas é super problemática. E quando você entende as problemáticas dessa série, você, né, entende, você sabe que aquilo não é certo, né, entre aspas, e você consome aquilo com outro olhar, mas também não precisa, porque Tomar Lá da Cá é problemática, eu vou parar de ver pro resto da minha vida, sabe? Friends também, sabe? Porque o Ross é um personagem, depois que você tem um viés mais, né, tipo, você tem uma cabeça mais pra essa questão da problematização, você vê que o Ross é um personagem péssimo, e que ele é tudo de ruim, né? Ele é um homem branco, hétero, cisnormativo, né? Então é o Ross ali, mas não necessariamente a gente precisa parar de ver Friends, sabe? Enfim, acho que é isso, assim, nesse ponto. Eu viajo muito, né? Quando eu começo uma coisa e falo. Eu falei, eu adoro falar. Não, mas eu achei que você trouxe pontos muito importantes, porque eu acho que até a gente, como consumidor de arte em si, né, e de produções audiovisuais, a gente vai criando meio que essa bagagem, sabe? E isso que você falou assim, né? Nossa, assisti, não me lembrava e não tinha me deparado que era problemático e tudo mais. E esse ano especificamente, eu vim vendo muito disso.
Vou dar um exemplo recente, né? A gente teve o Emmy recentemente e o Gambito da Rainha estava aí concorrendo, como todo mundo já sabia que estava concorrendo, e rolou muita discussão com relação a isso, até pelas premiações do Emmy em si. O Gambito da Rainha ganhou. E houve toda uma problematização em cima disso, né? E eu fiquei até chocada, porque eu gostei muito da série quando eu assisti no ano passado. Porém, a série temos uma protagonista que é feminina e a gente não teve nenhuma mulher envolvida na produção da série. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim? E aí eu fui ler a respeito, rolou até processo na Netflix com relação a isso e etc. Fui ver toda a treta e daí eu fiquei, gente, às vezes a gente entra numa bolha e acha uma coisa, na real, a realidade é completamente diferente. Porque, convenhamos, e isso não só para o Gambito da Rainha, mas como para várias outras produções, e daí eu tô falando pelo viés feminista mesmo, né? Quantas séries, quantos filmes nós temos com protagonistas femininas e quem escreveu ou quem produziu não tem uma mulher envolvida na produção? Como é que aquele olhar, ele pode ser um olhar mais verossímil, digamos assim, se não tem ninguém do mesmo sexo ali da personagem para poder fazer uma retratação mais real mesmo, sabe? E eu fiquei pensando, cara, isso faz total sentido. Tipo, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Inclusive, eu até citei num post que eu fiz o quanto que o Oscar desse ano mudou a minha visão com relação a produções audiovisuais, do quanto que eu me dei conta de que eu consumia poucos conteúdos que eram feitos e produzidos e protagonizados por mulheres. Todas as minhas referências de quando eu era mais nova eram de filmes e de personagens masculinos. Harry Potter, Senhor dos Anéis, sabe? Star Wars. Tipo, todos são protagonizados por homens, escritos por homens, produzidos por homens. Tem poucas mulheres envolvidas. A gente tem esse protagonismo feminino um pouco, digamos assim, agora tá ganhando mais força. Estamos falando mais sobre essas coisas, sabe? Mas para a Juliana de algum tempo atrás, eu não tinha muito essa visão. E aí é isso que você falou. Pode falar. Não, eu ia falar, eu passo pela essa mesma coisa, do tipo, quando eu olho pra trás, eu vejo, tipo, eu não consigo parar pra pensar e ver quantas obras e livros mesmos escritos por pessoas negras eu li. Muitas, eu acho que talvez é pra contar nos dedos de uma mão, sabe? Eu falo, tipo, o tempo todo, né, sobre empoderamento racial, e eu não consumo muito, mas é muito porque eu sou meio preguiçoso, assim, no sentido de ir atrás de coisas, normalmente as coisas vêm até mim, mas é por isso, tipo, as coisas vêm muito fácil, tipo, os conteúdos e filmes e séries e tudo mais chegam muito fácil para a população, mas não são produzidos por pessoas negras. E aí, tipo, a problemática é muito mais embaixo, sabe? E aí, hoje mesmo eu tava parando para pensar sobre, eu fiz até um stories hoje sobre como eu não gosto muito de filmes de terror. E aí eu contei, dá para contar nas mãos, assim, os filmes de terror que eu assisti. Só que em paralelo tem alguns filmes de terror que eu gosto muito. E aí algumas obras de terror que eu gosto muito, e normalmente, acho que quase todas elas, tem o dedo de Jordan Peele. Eu ia perguntar isso, se era do Jordan Peele. E aí, porque e aí eu fico pensando, será que eu não gostava de filmes de terror? Porque de fato eu não gosto de tomar susto, ou porque eu não me enxergava naquelas obras? Porque normalmente o negro em filmes de terror é o primeiro que morre, Exato. ou não tem, ou nem tem, né? E aí, será que é porque eu não me enxergava naquilo, não vi, tipo, uma coisa além daquilo, sabe? Tipo, aí eu vejo Corra, eu amo Corra. Tipo, Lovecraft Country, né, que é da Misha Green ali, entendendo, Jordan Peele, eu nunca fiquei, acho que foi uma das séries que eu fiquei mais fissurado, assim, do tipo, eu assisti o episódio, aí eu ouvi o podcast da HBO, depois eu via vários vídeos de teoria, depois eu vi o vídeo da Mikan, ficava lendo artigo, tipo, toda a minha semana era inteira pautada em Lovecraft Country. Nunca fiquei tão fissurado numa série, assim, tipo, eu assisto séries desde eu me entendo por gente, e eu nunca tinha ficado tão fissurado em uma, assim, do tipo, de eu preciso consumir mais aquilo, sabe? E é muito sobre isso, sabe? Tipo, quando a gente se enxerga em uma produção, e aí entra no ponto, né? Representatividade. Exato. Quando você se enxerga naquilo, você vê uma visão de mundo. Você se enxerga mesmo, né? E você. Acho que fica mais fácil de você apreciar aquilo, você gostar daquilo. Então, e aí eu fico até pensando também, né? Tipo, como, por exemplo, homens brancos, né, que se veem em todo tempo, e aí eles estão, bem entre aspas, perdendo esse protagonismo, porque filme com homem branco vai ter a roda sempre.
pra sempre. Uhum. Mas, né, as pessoas não têm essa visão de que, tipo assim, ver outras narrativas, outras perspectivas, talvez me engrandeçam mais como pessoa, do tipo, de olhar além do meu nariz, né? Tipo, sair da minha bolha, mas eles preferem reclamar. E aí eu fico, puta, mas, assim, não, sabe? Tipo, a galera não pensa nisso. Porque, assim, eu passei a minha vida toda consumindo obras e filmes e tudo mais, escritos, produzidos e protagonizados por pessoas brancas. Beleza, eu enxergo, agora eu entendo o ponto de vista deles, eu sei como eles vivem, mas não é minha realidade. Então eu preciso Sim. agora de coisas que me façam me enxergar quem sou eu hoje, sabe? Uhum. E aí entra também naquela importância de você ter dedos de pessoas, tipo, tá falando sobre uma minoria específica, tem alguém na produção que seja daquela minoria. Porque traz aquilo que você falou também, né? Tipo, mais verossimilhança. E isso não quer dizer que, por exemplo, um homem branco não saiba escrever uma história sobre um homem preto, ou se não sabe escrever sobre uma mulher. Porque a arte é isso, né? Saber você representar alguma coisa. Mas, quando você tem alguém daquela realidade, você não tem problemas como o Green Book, né? Que é tipo, você, né, não repete coisas do arquétipos que vivem aí, perduram desde a criação do cinema, desses arquétipos de pessoas negras, tipo o negro mágico, que é um negro que não tem background e ele só tá lá para resolver o problema do protagonista branco, ou a melhor amiga negra, empoderada, mas que não tem arco narrativo na história, sabe? Tipo, Uhum. você não precisa ser, tipo, às vezes o assistente do roteirista sendo negro, ele já traz um background mais e enriquece mais o filme, porque ele vai trazer mais visão, mais pontos de vistas. Uhum. E é isso, assim, tipo, é a importância realmente da representatividade de você. Porque não é simplesmente, não é simplesmente não. Além de você estar fazendo com que outras pessoas, né, pessoas diferentes, se enxerguem naquela história, se enxerguem naquela produção, você está engrandecendo ela, você está saindo daquela bolha de contar só aquela perspectiva. E aí, por exemplo, a gente tem, né, um conceito que eu gosto muito, né, do afrofuturismo. Do tipo, a gente tem uma visão muito eurocentrada de o que seria o futuro, né? Uhum. E aí essa é uma visão sempre muito branca, sempre muito voltada no que a gente, no imaginativo meio branco, meio europeu, sempre aquilo. E quando a gente olha para o futurismo, a gente vê, né, tipo, cores e brilhos e ancestralidade, e aí você tem uma estética completamente diferente que imagina o quão grandioso é isso e quanto a gente conseguiria ter obras diferentes se a gente olhasse para um viés diferente. Ou mesmo, tipo, você, Ju, que é asiática, né? Você consegue parar para pensar se tem uma ficção científica protagonizada por pessoas asiáticas e o quão rica a cultura asiática é e o quão, tipo, isso ia ser incrível nas grandes massas. É claro, a gente tem vários animes, né, que trazem um lado, uma ficção científica, mas mesmo assim eu sinto eles um pouco eurocentrados, né? Mas você pega Uhum. ali coisas da cultura japonesa, da cultura coreana e traz para uma realidade diferente, já é outra visão, uma outra visão de mundo, uma outra visão de futuro, né? E aí a gente tem sei lá, umas visões diferentes sobre tudo. E aí, enfim, minha cabeça aqui explodindo já. Mas isso que você fala sobre a importância da representatividade nas produções, isso é muito real. E a gente carrega isso, na verdade, desde que a gente é criança, né? Esses referenciais, por exemplo. Então, no caso de, enfim, de crianças que são meninas, né? A gente tem toda uma discussão das princesas da Disney, por exemplo. Um dia desse eu estava falando sobre isso também. Até no podcast da Isa a gente falou isso também, no próximo episódio, né? Foi quando a gente discutiu sobre Raya, sobre a Raya não ser uma princesa, sobre ela ser ali centrada na Indonésia e tudo mais, e aí a gente começou essa discussão toda das princesas. Então, as meninas, quando são pequenas, têm esse referencial. Por isso a importância de Moana, da princesa agora que eu esqueci, da princesa e o sapo, etc., e de ter essa representatividade. Isso que você falou da questão asiática. Tem dois pontos, né? A minha visão sobre representatividade feminina mudou muito do último ano para cá, tipo, muito mesmo. Existem N questões que eu não enxergava antes e hoje são coisas que me incomodam quando eu consumo alguma série ou outro filme. Hoje, para mim, representatividade feminina nas produções audiovisuais é muito importante, né? Por eu ser mulher e por eu
querer me sentir bem representada nas produções que eu assisto. E na questão asiática. Tem gente que acha que por eu ser asiática, eu sou grande consumidora de animes ou de doramas. Eu não sou. Tem isso, né? Sempre. E tá tudo bem, sabe? Você não precisa também ser. É aquele negócio de falar. A gente entra nesses estereótipos, né? Do tipo. Ai, não, porque ele é negro, ele gosta de esportes, gosta de não sei o quê. Você, por exemplo, acha que é inteligente, passa o dia inteiro ouvindo K-pop e assistindo anime. Não, sabe? Eu sou completamente o oposto do estereótipo que se criou, porque eu não escuto, não sou zero dorama. E às vezes eu fico até, tipo, quando a pessoa vem assim, você tem, né, uma série oriental coreana para me indicar? Eu não assisto nenhuma. E aí eu fico, então, eu vou te indicar aqui esses outros perfis que falam sobre isso, porque eu não abordo esse conteúdo. Porém, teve uma produção recente. Enfim, para quem já me segue há um tempo sabe que eu sou grande fã da Marvel. Eu entendo toda a problemática do conglomerado da Disney, da corporação e tudo mais. O Hora Thiago fez, inclusive, um vídeo falando sobre Loki, que eu senti uma grande tapa na cara. Eu fiquei amo assim, esse vídeo. Eu amo. Mas a última produção que rolou, e eu fiquei muito feliz e muito empolgada com ela, foi Shang-Chi, que foi a primeira produção asiática da Marvel. Então, como fã da Marvel, eu fiquei muito empolgada. Eu assisti o filme e eu pensei, meu Deus, é isso, sabe? Já tá confirmado outros filmes, o cara vai aparecer no universo da Marvel, sabe? Acertaram. A sensação que eu tive assistindo o Pantera Negra. Pronto, exatamente. É uma outra, é um outro mundo, né? Como você fica assim, meu Deus, que coisa bonita. E aí você fala, vou colocar essas roupas, eu quero estar nesse lugar. E, enfim, eu entendo completamente a sensação. E Pantera Negra foi o primeiro filme de super-herói a concorrer na categoria de melhor filme, a categoria mais importante do Oscar. Olha a importância que nós temos deste filme, minha gente. Falem mal da Marvel, mas olha aí a conquista. Mas não falem mal de Pantera Negra e Shang-Chi. Exatamente. Shang-Chi também eu adoro. Assim, eu não sou um grande consumidor de cultura asiática também. Eu assisto animes ali bem, tipo, Digimon, porque eu adoro Digimon, até hoje assisto, assim. Sai temporadas novas, né, todo ano, e todo ano eu tô assistindo. Mas sou muito daqueles filmes antigos, tipo Tigre do Dragão, adorava, Jack Chan, essas coisas, filmes do Jack Chan. E aí também vi Shang-Chi, foi muito legal, foi muito divertido e tipo, ver aqui. E é outra visão, sabe? Por mais que tanto Pantera Negra quanto Shang-Chi, eles seguem sim a formulazinha da Marvel, aquela introduçãozinha de herói, daquele jeitinho. Mas então, é aquele negócio, né? Você tem essa fórmula, só que com outra visão de mundo. E isso engrandece o filme de uma forma que os filmes feitos por pessoas brancas e protagonizados por brancos não tem, porque a gente já viu muito essa narrativa durante muito tempo. E aí quando você traz essa nova visão de mundo, tipo, isso engrandece a história. E é isso, tipo, representatividade é engrandecer o que você tá fazendo, sabe? E não é simplesmente, mimimi, ou porque a cota, sabe? Não. Vamos trabalhar direito, porque é aquilo, o mundo é um mundo diverso. A nossa realidade é uma realidade diversa. Existem pessoas brancas, existem pessoas negras, asiáticas, existem gays, existem lésbicas, existem héteros. E a gente precisa contar essas outras histórias, porque não dá mais pra gente só contar histórias de homens brancos, porque caguei, sabe? Não quero mais. Eu vou mudar o nome desse episódio para Verdades que você precisa escutar. Por menino Eric. Porque é isso, sabe? Tipo, ok, eu vou ver, sabe? Sei lá, por exemplo, hoje eu recebi, provavelmente você também recebeu o release ali de Kingsman, que saiu os pôster. Mais uma história sobre homens brancos. Acho super divertido, vou ver. Mas a gente precisa de mais, assim, o tempo todo? Não precisa, sabe? Aí faz um por ano e faz o resto de filme só diverso, sabe? Por mim tava assim, porque são outras realidades. Eu acho que também entra muito nisso, sabe? Tipo, eu que sou leitor, e aí o filme também, né? Acho que no geral tudo. A gente tá ali para viver outras realidades, né? A gente, por exemplo, quando você abre um livro, isso é muito mais poético quando fala de um livro, né? Você abre um livro para você viajar, você conhece outras realidades, você tá dentro da cabeça, né? Eu lembro que tem um livro muito legal do Stephen King, que não é um livro de ficção, é um livro meio
é meio autobiográfico, mas sobre escrita. O nome do livro, inclusive, é sobre a escrita. E aí ele fala que quando você é um escritor, você basicamente você tem telepatia. Porque o que você está fazendo é você transmitindo seu pensamento para a cabeça de outra pessoa. E é isso, é transmissão de pensamento. Porque a ideia está saindo da cabeça e a pessoa está lendo e vai voltar. Enfim, você entendeu, né? Uhum. E é isso, sabe? Tipo assim, quando eu tô lendo um livro, quando eu tô assistindo um filme, eu tô lendo a cabeça, tendo uma outra visão de mundo, eu tô entendendo outra realidade. E aí a gente agora só, né, não dá pra gente só viver a mesma realidade do homem branco e hétero, sabe? Não, a gente tem que entender as outras realidades de homens pretos, de mulheres pretas, de homens gays, enfim. E é muito triste, por exemplo, que, né, e isso eu já reclamei aqui também nessa live, de o quão os homens brancos que de fato precisavam entender essas outras realidades, entender essas outras vivências, eles não estão nem aí, tipo, eles sabotam, né? A gente pensa ali por exemplo, nos Caça-Fantasmas, que teve só com mulheres, e como aquele filme fracassou, cancelaram e talvez o filme não fosse ruim, mas Caça-Fantasmas, a primeira trilogia, é bom mesmo, assim, tipo, é um filme divertido para entreter. E o novo Caça-Fantasma com as mulheres também segue da mesma forma. Ou sei lá, as 8 mulheres e um segredo. Tinha 11 homens e um segredo, a mesma fórmula, mas por algum motivo, né, o filme não foi boicotado, sabe? E aquilo, sabe? Porque o homem branco ele não quer perder o protagonismo. E aí ele devia, pelo menos, ter essa empatia de tentar entender essas outras visões, e eles não fazem isso. E entra muito também na questão do tipo, às vezes eu dou algumas palestras sobre raça e raça, né? E normalmente, aí você fala assim, sei lá, o papel da branquitude na luta contra o racismo. Vai ser uma palestra que eu vou dar agora. E normalmente quando tem esse tipo de palestra, só pessoas negras participam. E aí não, esse tipo de palestra não é para as pessoas negras, porque as pessoas negras estão cansadas de ouvir isso. É para as pessoas negras, para as pessoas brancas, as pessoas brancas que precisam escutar esse tipo de problemática. Para ter isso que a gente conversou, né? De tipo, ter uma outra ótica sobre a realidade. E é isso, porque tem aquela frase, né? Tipo, não, somos todos iguais. A raça é raça humana. Não, gente, todo mundo é diferente e não só, tipo, eu sou diferente de outro homem negro, a gente tem visões de mundo, a gente somos pessoas diferentes e a gente é diferente, a gente tem que se entender e se respeitar pelas nossas diferenças, porque é isso que torna o mundo tão, em tese, né, tornaria o mundo esse lugar tão mágico que ele é e tão maravilhoso que ele é, porque de novo, não teria graça se todo mundo fosse igual, se todo mundo gostasse das mesmas coisas, se todo mundo tivesse a mesma visão do mundo, seria maravilhoso se todo mundo odiasse o Bolsonaro. Mas é isso. Eu sempre vou ter tiver um gancho para falar mal do Bolsonaro, eu vou falar. Ai, meu Deus do céu, gente, você falou aqui Ela falou, né, sobre obras com minorias precisam sempre ser perfeitas, né? E enquanto o homem branco hétero pode ser medíocre. Sim, gente, tipo, não. Eu quero ver umas farofas sobre raça, quero ver umas farofas sobre... Eu vivo falando, né, sobre, tipo, eu tô cansado de filme de gay sofrendo, morrendo. Não, eu quero ver as gays trambiqueiras assaltando o banco e dirigindo carro, sabe? Que adoraria ver um Velozes e Furiosos só com viado, sabe? Seria incrível. Aí tocando Charlie XX, Vrum Vrum, que é uma música ótima de filme, e não tem, sabe? Tipo, também cansei, assim, eu acho muito importante, por exemplo, obras como Love, Simon, que trazem, né, uma visão da descoberta, são um coming age, né? Então, tipo, é muito bom, é muito importante esse tipo de filme para jovens que estão se descobrindo mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero, sei lá, um gay espião que, sei lá, um detetive que descobre assassinato e aí tem ali um background do fato dele ser gay. Tem esse filme um filme novo novo não, já tem um tempinho da Netflix, com a Rosamund Pike, esqueci o nome do filme. Mas é que um que ela faz... Eu me importo? Faz... Isso, esse filme mesmo. É um filme incrível, uma mulher que é lésbica ou bissexual que dá golpe em velhinhos. Olha que filme incrível, sabe? Tipo, aí tem um
um dos fatos sobre ela é que ela tem um relacionamento com uma mulher. E isso não é a base do filme. Isso é uma coisa sobre ela. E eu quero mais obras dessa forma, sabe? Tipo, não nessa... Eu quero farofa, sabe? Assim, onde eu sinto a representatividade. Vai ter agora um filme de Natal com a menina, com o casal lá de High School Musical, que é o Corbin Bleu e a Taylor, não sei o que. Não, Taylor é o nome da personagem. Mas os amigos negros que não tem background em High School Musical, eles vão protagonizar agora um filme de Natal desses, sei lá, Lifetime da vida. E aí o filme de Natal, tipo, uma comédia romântica ruim, provavelmente, mas protagonizado por duas pessoas negras. E tipo, sim, gente, é isso. Não precisa ser sempre trazer um background, uma problemática, uma discussão. Não, às vezes é só ter lá o personagem, sabe? Assim, ele vivendo a vida dele e tá tudo bem. Ele não precisa sofrer racismo. Eu já pensei aqui no seu perfil, você criando um quadro para falar exatamente o que você tá falando aqui, entendeu? Franquias ou filmes ou séries que poderiam ser protagonizados por... E aí você faz toda a problemática em cima disso. Eu acho que você devia lançar vou fazer. Um quadro em Reels, porque você falando, você verbalizando, é maravilhoso de escutar. Vou fazer. Se esse filme fosse seria melhor. Exatamente. E é isso. You mesmo, eu assisti You, adoro You, né? Porque a farofa, assim, é o auge da farofa pra mim. Muita gente não gostou dessa terceira temporada, né? E aí, eu não sei se ela é boa, não sei se ela é ruim, isso aí que eu gostei muito. Porque era o que eu precisava assistir agora. E aí eu fiquei o tempo todo esperando porque assim, eu acho muito engraçado, porque não existe série mais gay do que You. You é muito gay. E só que é hétero, sabe? E não, seria muito mais legal se fosse um cara bissexual em toda a temporada obcecado por uma pessoa de um gênero diferente. Seria muito mais divertido, muito mais interessante. Tem um background muito melhor. E aí não, eles ficam lá, o Joey é hétero e ele tá só indo atrás de mulheres indefesas. Não, gente, vamos mudar isso, sabe? Enfim. Eu acho que deixaria a temporada mais interessante. Eu não gostei muito dessa terceira temporada, não. Mas... então, imagina, por exemplo, eu fiquei esperando, por exemplo, ele tem o plot do swing. Não teve o beijo dele com o outro cara, eu fiquei esperando. Fiquei bravo. E imagina se fosse ali o plot dele se descobrindo a sua bissexualidade. Já engrandeteria muito a história. Ele beijar o cara e falar assim, meu Deus, que eu obcecado por ele. Exatamente, ia ser um grande plot twist. Tipo, eu acho que teria deixado essa temporada 100% melhor, inclusive. Sim, ou se ele ficasse obcecado pelo vizinho, que ficou obcecado pela Love. Tipo, o vizinho obcecado pela Love e ele obcecado pelo vizinho. Olha, ia ficar muito mais legal. Mas... e aí eles não têm esse... E aí eu também, depois de um tempo, eu entrei muito no pressuposto assim. Enquanto o personagem não falar que é heterossexual, pra mim ele é LGBT. Não existe mais personagem hétero pra mim em produção. E aí fala assim, mas o personagem só ficou com mulher. Ou, sei lá, uma mulher só ficou com homem. Mas ele falou que é hétero, ele pode ser bi. Exatamente. E aí isso deixou as produções mais divertidas pra mim. Então, tipo, pra mim, enquanto o personagem não falar... Porque não tem muito disso, tipo, às vezes... Agora a gente tá passando pela aí o filho do Superman, né? O Superman atual, descobrindo sua bissexualidade. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas ele sempre foi hétero, não sei o que lá. Ele falou que era hétero em algum momento? Não falou. Ele falou assim, eu sou heterossexual. Ele teve relacionamento com mulheres. Ele falou que é hétero? Não falou. Então, sempre foi bi. Então, pra mim, assim, tipo, o personagem, pra mim, no mínimo, ele é bissexual, enquanto ele não fala que ele é hétero. E eu vou dessa forma. É um bom viés pra se pensar mesmo, viu? E até tem algumas produções que surpreendem mesmo. Por exemplo, 007 foi um deles. Em momento nenhum, ele tinha verbalizado que ele era apenas hétero. Tanto que em Cassino Royale, todo mundo ficou tipo, o quê? Como assim? Né? Mas... E é um espião, sabe? O maluco tá seduzindo todo mundo. Ele é pra usar o seu sex appeal pra seduzir as pessoas. E aí, tipo, não faz sentido ele ser... Nossa, abri um parênteses aqui. O que eu fico muito surtado é quando falam sobre a bissexualidade da Mulher Maravilha. E aí o povo fala assim, como assim? Claro que ela não é bissexual. Mano, a mulher viveu a vida toda numa ilha só com mulher. Como que essa mulher vai ser hétero? Pelo amor de Deus, é a coisa mais óbvia do mundo. Não tem como, sabe? E aí os caras, né, tipo, nerdola, né? Aí tem uma raça aí que...
Ou, tipo, ai, né, o pessoal falando assim, nossa, porque a Marvel tá sendo muito lacradora e tal. E aí o povo esquece, né? X-Men. O que é X-Men, né? Senão uma grande metáfora para as minorias. Aí o povo fala que a Marvel é lacradora hoje. Não, gente, vocês não sabem interpretar texto e aí não é culpa da Marvel, é culpa de vocês. Gente, não, Eric, você precisa fazer mais vídeos no seu perfil, você é maravilhoso. Ai, gente, ai, Eu fico nervoso fazendo vídeo só assim pra ver essas palhaçadas. que conversa, cara. Você tem maior talento, você traz vários pontos de vista tão legais e num humor tão maravilhoso, sabe? Invista mais nessa carreira, entendeu? Precisamos mais de vídeos seus no seu perfil. E olha só, passou 1h30 e a gente falou de tanta Nossa, coisa. De nem tanta coisa. E nem parece que o tempo passou rápido, né? o tempo voa quando a gente tá se divertindo, né? Exatamente. Mas queria que você deixasse aqui o seu conselho. Você já falou vários ensinamentos, gente. Você já deu vários discursos maravilhosos aqui, mas assim, para quem está assim, meio desmotivado ou está querendo começar o seu projeto de produção de conteúdo sobre cultura pop, deixa aqui uma palavra de sabedoria, um quentinho no coração para essas pessoas. Deixa aqui a sua marca agora para essa galera. Tá. É uma coisa também que minha psicóloga é muito boa, gente. Qualquer coisa, depois me perguntem o número dela que eu passo. Ela falou uma coisa pra mim que umas vezes batia isso em mim, do tipo, até deu uma que eu falo, né? A pessoa falou que eu sou meio desapegado aqui, não sou muito não, porque às vezes eu até me comparo, assim, uma comparação até, não digo nem problemática, mas até positiva, mas às vezes eu vejo, por exemplo, o conteúdo de vocês, tipo, o seu mesmo, ou da Ana, ou do Mika, da Is, enfim, que são conteúdos muito, tipo, por exemplo, a cara de vocês, e tem aquela identidade visual certinha, e é tudo tão bem feitinho, e aí eu vejo meio assim uma bagunça, né? E aí minha psicóloga, ela falou uma coisa que é muito importante, que é tipo assim, Eric, é melhor feito do que perfeito. Uhum. Porque é isso, se você quer falar, é mais importante, é importante a mensagem que você quer passar, é importante o seu conteúdo que você quer passar adiante e a sua visão de mundo do que ser perfeito. Então, tipo, por exemplo, uma coisa também que eu sempre, né, tive muita dificuldade, uma coisa que eu sempre quis fazer e eu fui fazer também motivado pelas suas lives, que eu falei inclusive numa live sua e fui fazer vídeos. Eu falei numa live sua que eu sempre quis fazer, mas sempre tive vergonha. E aí vocês falam, acho que foi na sua live com a Ana, talvez, não lembro. E aí, logo que acabou a live, eu gravei um vídeo. Foi o meu primeiro vídeo assim que eu gravei. E tá uma bosta. Todo mal cortado, um áudio sem sincronia. Mas eu passei minha mensagem. Eu falei o que eu queria fazer, que eu queria falar, e eu levei minha visão de mundo que não também entra muito naquilo, né? Não seja egoísta. Outro conselho assim, dá pra tatuar, gente, ó, presta atenção. Não seja egoísta. O mundo precisa da sua visão. Entendeu? Então, se você acha que sua visão é importante, e assim, se você for bolsonarista, ignora o que eu tô falando aqui. Não é pra você. Se você acha que sua visão de mundo é importante, se você tem algo a acrescentar sobre determinado assunto, faça. E, novamente, melhor feito do que perfeito. Não se apegue à identidade visual, não se apegue a vir com conteúdo perfeitinho, bem editado, no melhor... Ah, não sei mexer no Photoshop, faz no Canva, não sei mexer no Canva. Faz no Paint, eu tiro uma foto sua, escreve na legenda. Todo mundo sabe escrever. Tipo, todo mundo, né, em tese aqui que tá no Instagram vai saber escrever. Escreve ali na legenda mesmo do post. Não se apega a vir com conteúdo à perfeição. O importante é que você tenha a acrescentar, sabe? Tipo, e a gente quer, assim, ouvir a sua visão de mundo. Vai ter pessoas que vão querer te ouvir, sim, e vão ter pessoas que vão estar ali para você. E aquilo também não se apega a números. E aí tem aquele negócio meio clichê que a galera fala, que é tipo assim, 10 pessoas enche uma sala de estar, 30 enche uma sala de aula, 100, o que são 100? Ninguém nem tem 100 amigos, sabe? Tipo, 100 pessoas, se você tem 100 seguidores, você já tem gente pra caramba aí te ouvindo, sabe? Já é um número enorme. Então não se apega também a números, traga sua mensagem e uma hora os resultados vão vir. Então, tipo, e eu sou o grande exemplo disso, sabe? Tipo, quando eu saí dessa bolha de tentar fazer um conteúdo muito quadradinho, né? Tipo, naquele coisinhas, né? Naquela caixinha ali do blog.
eu comecei a vir com resultados, sabe? Tipo, começou a aparecer gente querendo fechar parceria comigo. E gente grande, né? Tipo, Google, ali uma outra também que quase fechou comigo foi o Santander. Eu ia ser parceiro do Gil do Vigor, sabe? Nossa, E, gente. e eu assim, correr atrás, né? E é assim, importante você correr atrás, né? Fazer um Media Kit, vir com um e-mail mais profissional e tal. Mas quando você está fazendo conteúdo bom, que é único também, né? Porque não adianta você também, tipo, seguir fórmulas, tipo, seguir o que todo mundo já faz. Claro que você pode falar dos mesmos assuntos, mas fala do seu jeito, com a sua visão de mundo, com a sua linguagem, que que aí ele vai ser único, e quando ele é único tem sua cara, porque é aquilo que eu já falei várias vezes aqui também, e meu Deus, como eu me enrolo, né? Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem sua visão de mundo, e você tem sua visão de mundo de acordo com aquilo que você assiste, que você consome, que você come. E então traz pra gente. A gente vai ter gente que vai querer ouvir, e sua visão é muito boa. Eu acredito que seja. Tem gente que. E é isso. Acho que deu pra entender. Ai, Eric, muito obrigada pela sua participação, por todos esses ensinamentos. Obrigado pelo convite. Maravilhosos, entendeu? Eu, sinceramente, estou aqui ansiosa para ver esse teu quadro. Por favor, faça o quadro lá. Tá? Nós queremos aqui. 2022 vem aí, hein? E é isso, gente. Muito obrigada a quem ficou aqui até o final, né? Todo mundo que participou. O Eric está aqui encerrando a segunda temporada do DTI Talk, esse quadro de lives com produtores de conteúdo. E nós voltamos aí com esse quadro de lives lá em 2022. Se Deus quiser, numa rotina menos caótica, porque os publicitários tá tudo doido, minha gente, com as campanhas de final de ano para quem trabalha em agência de publicidade. Black isso. Friday, né? Ai, Black Friday, tem essa também. Black Friday. Muita gente fica feliz na Black Friday, publicitário não fica. Publicitário é uma dor. Aí vem Black Friday, depois vem o Natal. Que aí piorou. E aí todo mundo quer. Enfim, nem vou. Não vamos entrar nessa pauta, né? Gatilho. A gente precisa reunir a galera que produz conteúdo, que trabalha na área de comunicação e trabalha em agência, pra gente falar só sobre as nossas dores, sabe? Acho que a gente precisa fazer essa live para falar. Tipo assim, publicitários em agências. Realidade. Expectativa versus realidade. Sim. Ai, Deus. Ai, um beijo, Eric. Um beijo, pessoal, que ficou até o final. A live vai ficar salva. E é isso. Sigam o Eric lá no perfil dele, tá? Quem não me segue aqui também, segue aqui o Deixa Eu Te Indicar. E é isso, galera. Bom restinho de semana para vocês. E, Eric, deixa aí o seu tchau pra galera e já chama pro seu jabá também. Tchau, gente. Sou doido assim mesmo, viu? Quem ficou aí percebeu que eu sou meio de zoeira. Eu sou assim, gente. Então, se você quiser um conteúdo de qualidade duvidosa, mas muito divertido, me segue. Eu agora também tô com um site, né? Que é o Desconstruindo o Verbo. Então, desconstruindoverbo.com.br. Então, vai ter conteúdo pelo menos uma vez por semana ali, com resenhas, críticas e tudo mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhe também a Ju aí, quem é meu seguidor e não seguir a Ju, siga ela, porque é um conteúdo também muito mais organizadinho e com muito mais frequência que o meu. Se você quer resenha e crítica de verdade, vai seguir a Ju, porque não é só bagaceira. Pois, um beijo, gente. Um beijo, Eric. E é isso. Beijo. Valeu, gente.